A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopata e estridente. É a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade, nunca vi palavra mais doída, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da eminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesmo em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia meu coágulo? Que sei eu? Se há veracidade nela, é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é que sei tudo o que vai se seguir e o que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim, é o que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes dele, é claro. Eu, Rodrigo. Relato antigo. Este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e grande finale, seguindo de silêncio e de chuva caindo. História exterior e explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu, no fim talvez se entenda a necessidade do delimitado. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio, mas tenho o direito de ser dolorosamente frio, e não vós. Por tudo isto é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira, respira. Material poroso, um dia viverei aqui a vida de uma molécula que sou o estrondo possível a átomos. O que é que mais que invenção? É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas.
e dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito, então eu grito. Grito, pulo e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem um corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, eu também não faço a menor falta, e até o que escrevo um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como não existiriam. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei de que houve um tempo em que, para me esquentar o espírito, eu rezava. O movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente o escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava, conseguia um oco de alma, e esse oco é o tudo que posso eu jamais ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. O meio de obter é não procurar. O meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são pouco e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o que, o meu material básico é palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas evolua para um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a intenção de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordai? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro, e a jovem poderá mordê-lo morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me humildemente, mas sem fazer estardalhaços de minha humildade, que já não seria humilde. Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que devia ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia. Já que escrevia tão mal, só tinha até o terceiro ano primário. Por ser ignorante, era obrigada a, na datilografia, a copiar lentamente, letra por letra. A tia é quem lhe dera um curso ralo de como bater a máquina. E a moça ganhara uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora, ao que parece, não aprovasse na linguagem duas consoantes juntas e copiava letra linda e redonda no amado chefe a palavra designar, de modo como em língua falada diria designar. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou o meu desconhecido, e ao escrever me surpreendo um pouco, pois descobri que tenho um destino. Quem já não se perguntou: sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Quem antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa? Se tivesse a tolice de se perguntar: quem sou eu? Cairia estatelada no chão. É que quem sou eu provoca necessidade, e como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham. Voltando a mim, o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu. Embora tenha como pano de fundo e agora mesmo a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos quando de noite atormentado durmo.
Que não se esperem, então, estrelas que nos se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e, por sua própria natureza, desprezível por todos. É que a esta história falta melodia contabile. O seu ritmo é às vezes descompasso. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos, não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como isto terminará, e também porque entendo que devo caminhar passo a passo de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo, e esta é também a minha mais primeira condição, a de caminhar paulatinamente apesar da impaciência que tenho em relação a essa moça. Com esta história eu vou me sensibilizar e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo, e o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalatites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e escura, tendo como contratom o baixo grosso da dor. Alegro com brio, tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem bola. O fato é um ato. Juro que este livro é feito sem palavras, é uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito da minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade. O que narrarei é meloso, tem tendência, mas então agora mesmo seco endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pode e nem pede favor a ninguém, não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. É, parece que estou mudando o modo de escrever, mas acontece que só escrevo o que quero. Não sou um profissional. E preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que para me animar sinos badalem enquanto adivinho a realidade, e que anjos esvoassem em vespas transparentes em torno de minha cabeça quente, porque esta quer se transformar em objeto coisa. É mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mais que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra, e quando não se a tem, inventa-se. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força de lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite, embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada. Era moça-mulher, e que escuridão dentro de seu corpo. Nunca a esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva, e todos os que percebem o estigma fogem com horror. Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte: ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzia-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Quero acrescentar, à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente,
pois sempre e eternamente é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas neste momento. E eis que fiquei receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é: como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus do escrever, sou um homem que tem mais dinheiro que os que passam fome, o que faz de mim, algum modo, desonesto, e só minto na hora exata da mentira. Mas quando escrevo, não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Ah, que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que proponho a contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo, com mãos e dedos duros enlameados a palpar o invisível na própria lama. De uma coisa eu tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está mais viva do que eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. E se for triste a minha narrativa? Depois, na certa, escreverei algo alegre, embora alegre por quê? Porque também sou um homem de hosanas e um dia, quem sabe, cantarei loas que não as dificuldades da nordestina. Por enquanto, quero andar nu ou em farrapos, quero experimentar pelo menos uma vez a falta de gosto que dizem ter a história. Comer a hóstia será sentir o insosso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha, a de abandonar sentimentos antigos, já confortáveis. Agora não é confortável. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, só cochilar de pura exaustão. Sou um trabalhador manual. Além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso para me pôr ao nível da nordestina. Sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo convincente às sociedades que muito reclamo de quem está neste instante mesmo batendo a máquina. Tudo isso, sim, a história é história, mas sabendo antes, para nunca esquecer que a palavra é fruto da palavra. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo. E a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã, tem que ser apenas ela. Bem, é verdade que também queria alcançar uma sensação fina que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo que quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, tão a troco de nada que por nervosismo de escrever eu tivesse um acesso incontrolável de riso vindo do peito. E quero aceitar minha liberdade sem pensar o que muito acham, que existir é coisa de doido, caso de loucura. Porque parece. Existir não é lógico. A ação desta história terá como resultado minha transfiguração em outrem e minha materialização, enfim, em objeto. Sim, e talvez alcance a flauta doce em que eu me enovelarei em macio cipó. Mas voltemos a hoje. Porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo e eu ouço escuro que estão rindo de mim em risos rápidos e ríspidos de velhos. E ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa de algum modo escrito em mim. Tenho é que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. Essa ideia de borboleta branca vem de que, se a pessoa vier a se casar, casar-se-á magra e leve, e como virgem, de branco. Ou não se casará. O fato é que tenho nas minhas mãos um destino e, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha reta. Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa. Porque escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem. Talvez porque nela haja um recolhimento e também porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na sanidade. Eu que quero sentir o sopro do meu além.
para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado, não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse sempre a novidade que é escrever, eu morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o desespero, e agora só queria ter o que tivesse sido e não fui. Pareço conhecendo os menores detalhes essa nordestina, pois se vivo com ela. E como muito adivinha seu respeito, ela se grudou na pele qual melado pegajoso ou lama negra. Quando eu era menino, li a história de um velho que estava com medo de atravessar um rio, e foi quando apareceu um homem jovem que também queria passar para outra margem. O velho aproveitou e disse: Me leva também, eu bem montado nos teus ombros. O moço consentiu e, passada a travessia, avisou-lhe: Já chegamos, agora pode descer. Mas aí o velho respondeu, muito sonso e sabido: Ah, essa não. É tão bom estar aqui montado como estou que nunca mais vou sair de você. Pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros. Logo eu que constato que a pobreza é feia e promíscua. Por isso não sei se minha história vai ser. Ser o quê? Não sei de nada. Ainda não me animei a escrevê-la. Terá acontecimentos? Terá. Mas quais? Também não sei. Não estou tentando criar em vós uma expectativa aflita e voraz. É que realmente não sei o que me espera. Tenho um personagem buliçoso nas mãos e que me escapa a cada instante querendo que eu o recupere. Esqueci de dizer que tudo o que estou agora escrevendo é acompanhado pelo rufar enfático de um tambor batido por um soldado. No instante mesmo em que eu começar a história, de súbito cessará o tambor. Vejo a nordestina se olhando ao espelho, e um rufar de tambor, no espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos intertrocamos, não há dúvida que ela é uma pessoa física, e adianto um fato: trata-se de moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Vergonha por pudor ou por ser feia? Pergunto-me também como é que eu vou cair de quatro em fatos e fatos. É que de repente o figurativo me fascinou. Crio a ação humana e estremeço. Também quero o figurativo assim como um pintor que só pintasse cores abstratas quisesse mostrar que o fazia por gosto e não por não saber desenhar. Para desenhar a moça tenho que me domar, e para poder captar sua alma tenho que me alimentar frugalmente de frutas e beber vinho branco gelado, pois faz calor neste cubículo onde me tranquei e de onde tenho a veleidade de querer ver o mundo. Também tive que me abster de sexo e de futebol, sem falar que não entro em contato com ninguém. Voltarei algum dia à minha vida anterior? Duvido muito. Vejo agora que esqueci de dizer que, por enquanto, nada leio para não contaminar com luxos a simplicidade de minha linguagem, pois, como eu disse, a palavra tem que se parecer com a palavra, instrumento meu. Ou não sou um escritor? Na verdade, sou mais ator, porque com apenas um modo de pontuar, faço malabarismos de entonação, obrigo o respirar alheio a me acompanhar o texto. Também esqueci de dizer que o registro, que em breve vai ter que começar, pois já não aguento mais a pressão dos fatos, o registro que em breve vai ter que começar é escrito sob o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo e que nem por isso me paga nada. Refrigerante esse espalhado por todos os países. Aliás, foi ele quem patrocinou o último terremoto em Guatemala. Apesar de ter gosto do cheiro de esmalte de unhas, de sabão aristolino e plástico mastigado. Tudo isso não impede que todos o amem com servilidade e subserviência. Também porque, e vou dizer agora uma coisa difícil que só eu entendo, porque essa bebida que tem coca é hoje. Ela é um meio da pessoa atualizar-se e pisar na hora presente. Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem melhor. Ela somente vive inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais que isso? O seu viver é ralo, sim, mas por que estou me sentindo culpado? E procurando aliviar-me do peso de não ter feito de concreto em benefício da moça?
Moça essa, e vejo que já estou quase na história, moça essa que dormia de combinação de brim com manchas bastante suspeitas de sangue pálido. Para adormecer nas frígidas noites de inverno, enroscava-se em si mesma, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Dormia de boca aberta por causa do nariz entupido, dormia exausta, dormia até o nunca. Devo acrescentar algo que importa muito para a apreensão da narrativa. É que esta é acompanhada do princípio ao fim por uma levíssima e inconstante dor de dentes, coisa de dentina exposta. Afianço também que a história será igualmente acompanhada pelo violino plagente tocando por um homem magro bem na esquina. A sua cara é estreita e amarela, como se ela já tivesse morrido. E talvez tenha. Tudo isso eu disse tão longamente por medo de ter prometido demais e dar apenas o simples e o pouco, pois esta história é quase nada. O jeito de começar de repente, assim como eu me lanço de repente na água gélida do mar, modo de enfrentar com uma coragem suicida o intenso frio. Vou agora começar pelo meio dizendo que ela era incompetente, incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar, tanto que nada argumentou em seu próprio favor quando o chefe da firma de representante de Roldanas avisou-lhe com brutalidade que só ia manter no emprego Glória, sua colega, porque quanto a ela, errava demais na datilografia, além de sujar invariavelmente o papel. Isso disse ele. Quanto à moça, achou que se deve, por respeito, responder alguma coisa e falou cerimoniosamente a seu escondidamente amado chefe. Me desculpe o aborrecimento. O senhor Raimundo Silveira, que a essa altura já havia virado as costas, voltou-se um pouco surpreendido com a inesperada delicadeza e alguma coisa na cara quase sorridente da datilógrafa o fez dizer com menos grosseria na voz, embora a contragosto. Bem, a despedida não pode ser para já. É capaz até de demorar um pouco. Depois de receber o aviso, foi ao banheiro para ficar sozinha, porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma. Sumira por acaso a sua existência física? Logo depois passou a ilusão e enxergou a cara toda deformada pelo espelho ordinário, o nariz tornado enorme, como de um palhaço de nariz de papelão. Olhou-se e levemente pensou, tão jovem e já com ferrugem. Há os que têm e há os que não têm. É muito simples. A moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo. Não tinha. Se der para entenderem, está bem. Se não, também está bem. Mas por que trato essa moça quando o que mais desejo é trigo puramente maduro e ouro no estio? Quando era pequena, sua tia, para castigá-la com medo, dissera-lhe que homem vampiro, aquele que chupa sangue da pessoa mordendo-lhe um terro da garganta, não tinha reflexo no espelho, até que não seria de todo ruim ser vampiro, pois bem lhe iria algum rosado de sangue no amarelado do rosto, ela que não parecia ter sangue, a menos que viesse um dia derramá-lo. A moça tinha ombros curvos como os de uma serzideira. Aprendera em pequena a serzir. Ela se realizaria muito mais se desse ao delicado sabor de restaurar fios, quem sabe se de seda, ou de luxo, cetim bem brilhoso, um beijo de almas. Serzideirinha mosquito. Carregar em costas de formiga um grão de açúcar. Ela era de leve como uma idiota, só que não o era. Não sabia que era infeliz. É porque ela acredita. Em quê? Em vós. Mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa. Basta acreditar. Isso lhe dava às vezes estado de graça. Nunca perder a fé. Ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça. E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. Estou com raiva, uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei, amando o meu cão, que tem mais comida do que a moça. Por que ela não reage?
Cadê um pouco de fibra? Não, ela é doce e obediente. Viu ainda dois olhos enormes, redondos, saltados e interrogativos. Tinha olhar de quem tem uma asa quebrada. Distúrbio talvez de tiroide, olhos que perguntavam. A quem interrogava ela? A Deus? Ela não pensava em Deus, Deus não pensava nela. Deus é de quem conseguir pegá-lo. Na distração aparece Deus. Não fazia perguntas, adivinhava que não há respostas. Era lá tola de perguntar e de receber o não na cara? Talvez a pergunta a fazia fosse apenas para que um dia alguém não viesse a dizer que ela nem ao menos havia perguntado. Por falta de que lhe respondesse ela mesma, parecia-se ter respondido. É assim porque é assim. Existe no mundo outra resposta? Se alguém sabe de uma melhor, que se apresente e a diga. Estou há anos esperando. Enquanto isso, as nuvens são brancas e o céu todo azul, para que tanto Deus, por que não um pouco para os homens? Ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de não sei o que, com ar de se desculpar por ocupar espaço. No espelho, distraidamente, examinou de perto as manchas no rosto. Em Alagoas, chamavam-se panos, diziam que vinham do fígado. Disfarçava os panos com grossa camada de pó branco, e se ficava meio caiada, era melhor que o pardecento. Ela toda era um pouco encardida, pois raramente se lavava. De dia usava saia e blusa, de noite dormia de combinação. Uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era morrinhento, e como não sabia, ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada nela era iridescente, embora a pele do rosto entre as manchas tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava, ninguém olhava para ela na rua. Ela era café frio. E assim se passava o tempo para a moça esta. Assoava o nariz na barra da combinação. Não tinha aquela coisa delicada que se chama encanto. Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela. E só eu é que posso dizer assim: que é que você me pede chorando que não lhe dê cantando? Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava. Quem sabe achava que havia uma gloriazinha em viver. Ela pensava que a pessoa é obrigada a ser feliz. Então era. Antes de nascer, ela era uma ideia. Antes de nascer, ela era morta. E depois de nascer, ela ia morrer. Mas que fina talhada de melancia. Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Agora, em rapidíssimos traços, desenharei a vida pregressa da moça até o momento de espelho do banheiro. Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, os maus antecedentes de que falei. Com 2 anos de idade, lhe haviam morrido os pais de febres ruins no sertão de Alagoas, lá onde o diabo perdera as botas. Muito depois, fora para Maceió com a tia Beata, única parenta sua no mundo. Uma outra vez, se lembrava de coisa esquecida, por exemplo, a tia lhe dando cascudos no alto da cabeça, porque o cucuruto da cabeça devia ser, imaginava a tia, um ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos na cabeça de ossos fracos por falta de cálcio. Batia, mas não era somente porque ao bater gozava de grande prazer sensual. A tia que não se casara por nojo. É que também considerava de dever seu evitar que a menina viesse um dia a ser uma dessas moças que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro aceso esperando o homem. Embora a menina não tivesse dado mostras de no futuro a ser vagabunda de rua, pois até mesmo o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação. A mulherice só lhe nasceria tarde, porque até no capim vagabundo há desejo de sol. Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias, goiabada com queijo, a única paixão na sua vida, pois não era que esse castigo se tornaria o predileto da tia sabida? A menina não perguntava porque era sempre castigada, mas nem tudo se precisa saber, e não ser saber fazia parte importante de sua vida. Esse não saber pode parecer ruim, mas não é tanto, porque ela sabia muita coisa, assim como ninguém ensina cachorro a abanar o rabo e nem a pessoa a sentir fome. Nasce-se e fica-se logo sabendo.
Assim como ninguém lhe ensinaria um dia a morrer, na certa morreria um dia como se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estrela. Pois na hora da morte a pessoa se torna brilhante, estrela de cinema. É um instante de glória de cada um, e é como no canto coral se ouvem agudos sibilantes. Quando era pequena, tivera vontade intensa de criar um bicho, mas a tia achava que ter um bicho era mais uma boca para comer. Então a menina inventou que só lhe cabia criar pulgas, pois não merecia o amor de um cão. No contato com a tia, ficara-lhe a cabeça baixa, mas a sua beatice não lhe pegara. Morta a tia, ela nunca mais fora a uma igreja, porque não sentia nada e as divindades lhe eram estranhas. Pois a vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender, nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável. Mas uma coisa descobriu inquieta. Já não sabia mais ter tido pai e mãe, tinha-o esquecido o sabor. E se pensava melhor, dizer-se-ia que havia brotado da terra do sertão em cogumelo logo mofado. Ela falava, sim, mas era extremamente muda. Uma palavra dela eu às vezes consigo, mas ela me foge por entre os dedos. Apesar da morte da tia, tinha certeza de que com ela ia ser diferente, pois nunca ia morrer. O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que há no prenúncio. Quando eu me livrar dessa história, voltarei ao domínio mais irresponsável de apenas ter leves prenúncios. Eu não inventei essa moça. Ela forçou de dentro de mim a sua exigência. Ela não era nem de longe débil mental. Era à mercê e crente como uma idiota. A moça que pelo menos comida não me mendigava, havia toda uma subclasse de gente mais perdida e com fome. Só eu a amo. Depois, ignora-se porque tinha vindo para o Rio, o inacreditável Rio de Janeiro. A tia lhe arranjara emprego, finalmente morrera, e ela, agora sozinha, morava numa vaga de quarto compartilhado com mais 4 moças balconistas das lojas americanas. O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. Rua do Acre. Mas que lugar! Os gordos ratos da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois tenho horror, sem nenhuma vergonha, do pardo pedaço da vida imunda. Uma vez ou outra tinha a sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida, e a ela se lembrava nostálgica do sertão. Onde caberia um galo a cocoricar naquelas paisagens ressequidas de artigos por atacado de exportação e importação? Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo porque ler-me o supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica, ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto, ela era capim. Dos verões sufocantes da abafada Rua do Acre, ela só sentia o suor, um suor que cheirava mal. Esse suor me parece de má origem. Não sei se estava tuberculosa, acho que não. No escuro da noite, um homem assobiando e passos pesados, o uivo do vira-lata abandonado. Enquanto isso, as constelações silenciosas e o espaço, que é tempo, que nada tem a ver com ela e conosco. Foi assim que se passavam os dias. O cantar de galo na aurora sanguinolenta dava um sentido fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma passarinhada buliçosa na rua do Acre. É que a vida brotava no chão, alegre por entre pedras. Rua do Acre para morar, Rua do Lavradio para trabalhar, Cais do Porto para ir espiar no domingo, um ou outro prolongado apito de navio cargueiro que não se sabe porque dava aperto no coração, um ou outro delicioso, embora um pouco caloroso cantar de galo. Era do nunca que vinha o galo, vinha do infinito até sua cama, dando-lhe gratidão. Sono superficial, porque estava há quase um ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de madrugada, abafava com travesseiro ralo.
Mas as companheiras do quarto, Maria Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria, apenas Maria, não se incomodavam. Estavam cansadas demais pelo trabalho que nem por ser anônimo era menos árduo. Uma vendia pó de arroz coach, mas que ideia! Elas viravam para o outro lado e readormeciam. A tosse da outra até que embalava em sono mais profundo. O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. Deitada não sabia. Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel, bem mastigadinho, e engolir. Eu me acostumo, mas não amanso. Por Deus, eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo o meu cavalo livre e solto no prato, tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe a minha vida. E quando acaricio a cabeça do meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imaginava-zinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bom de viver, se desencantaria de súbito de princesa que era se transformaria em bicho rasteiro. Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si, ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, é mesmo de vez em quando, ao receber o salário, comprava uma rosa. Tudo isso acontece no ano este que passa, e só acabarei esta história difícil quando eu ficar exausto da luta. Não sou um desertor. Às vezes, lembrava-se de uma assustadora canção desafinada de meninas brincando de roda de mãos dadas. Ela só ouvia sem participar, porque a tia a queria para varrer o chão. As meninas de cabelos ondulados com laços de fita cor-de-rosa. Quero uma de vossas filhas de marré, marré descer. Escolhei a qual quiser marré. A música era um fantasma pálido como uma rosa que é louca de beleza, mas mortal. Pálida e mortal, a moça era hoje o fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca. Então, costumava fingir que corria pelos corredores de boneca na mão, atrás de uma bola, e rindo muito. A gargalhada era aterrorizadora, porque acontecia no passado e só a imaginação maléfica a trazia para o presente. Saudade do que poderia ter sido e não foi. Eu bem avisei que era literatura de cordel, embora eu me recuse a ter qualquer piedade. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse, teria para quem rezar e seria a salvação. Mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem, dou o meu grito de horror à vida, a vida que tanto amo. Volto à moça. O luxo que se dava era tomar um gole de café frio antes de dormir. Pagava o luxo tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Eram vida. Enquanto o silêncio da noite a assustava, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Durante a noite, na rua do Acre, era raro passar um carro. Quanto mais buzinassem, melhor para ela. Além desses medos, como se não bastassem, tinha medo grande de pegar doença ruim lá embaixo dela. Isso a tia lhe ensinara. Embora os seus pequenos óvulos tão murchos, tão, mas vivia em tanta mesmice que de noite não se lembrava do que acontecera de manhã. Vagamente pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um respeito dia de cansaço. Cantavam o cansaço. E as galinhas, que faziam elas? Indagava-se a moça. Os galos pelo menos cantavam. Por falar em galinha, a moça às vezes comia no botequim um ovo duro, mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal para o fígado.
Sendo assim, obediente adoecia, sentindo dores do lado esquerdo oposto do fígado. Mas era muito impressionável e acreditava em tudo que existia e que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada, nem a mim, por Deus. Quando dormia, quase que sonhava que a tia lhe batia na cabeça, ou sonhava estranhamente em sexo, ela que de aparência era assexuada. Quando acordava, se sentia culpada, sem saber por quê, talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas, se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente 3 Ave-Marias. Amém, amém, amém. Rezava, mas sem Deus. Ela não sabia quem era ele e, portanto, ele não existia. Acabo de descobrir que para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. Dava-se melhor com o irreal cotidiano. Vivia em câmera lenta. Lebre pulando no ar sobre os outeiros. O vago era o seu mundo terrestre. O vago era o de dentro da natureza. E achava bom ficar triste. Não desesperada, por isso eu nunca ficara, já que era tão modesta e simples, mas aquela coisa indefinível, como se ela fosse romântica. Claro que era neurótica, não há sequer necessidade de dizer. Era uma neurose que a sustentava, meu Deus, pelo menos isso. Muletas. Vez por outra, ia para a Zona Sul e ficava olhando as vitrines fascinantes de joias e de roupas acetinadas, só para se mortificar um pouco. É que ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma, e sofrer um pouco é um encontro. Domingo ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento de sua vida era nesse dia, ao fim da tarde. Caía em meditação inquieta, o vazio do seco domingo. Suspirava. Tinha saudade de quando era criança, farofa seca, e pensava que fora feliz. Na verdade, por pior a infância, é sempre encantada. Que susto! Nunca se queixava de nada, sabia que as coisas são assim mesmo e quem organizou a terra dos homens? Na certa, mereceria um dia o céu dos oblíquos, onde só entra quem é torto. Aliás, não é entrar no céu, é o oblíquo na terra mesmo. Juro que nada posso fazer por ela. Afianço-vos que, se eu pudesse, melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem o corpo cariado é dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão. Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça, num aflitivo domingo sem farofa, teve uma inesperada felicidade que era inexplicável. No cais do porto, viu um arco-íris. Experimentando leve êxtase, ambiciou logo outro. Queria ver, como uma vez em Maceió, espocarem mudos fogos de artifício. Ela quis mais, porque é uma verdade que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha com fome de tudo. E quer, mas sem direito algum. Pois não é? Não havia meio, pelo menos eu não posso, de obter as multiplicentes brilhos em chuva-chuvisco dos fogos de artifício. Devo dizer que ela era doida para soldado? Pois era. Quando via um, pensava um estremecimento de prazer. Será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza e que tristeza era uma alegria falhada. Sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose, neurose de guerra. E tinha um luxo, além de uma vez por mês ir ao cinema, pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas das mãos, mas como as roía quase até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se o sujo de preto por baixo. E quando acordava? Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação: sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma, passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está. Esta história não tem nenhuma técnica, nem estilo. Ela é ao Deus dará. Eu que também não marcharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas uma vida parca como a da datilógrafa. Durante o dia eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim mesmo, pois um dos gestos mais despercebidos é esta história de que não tenho culpa e que sai como sair.
A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo entre céu e inferno. Nunca pensava em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso dessa vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato, que é um fato. É quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei? Não sei não. Sim, a verdade, às vezes também penso que eu não sou eu. Pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu. Espanto-me com o meu encontro. A nordestina não acreditava na morte. Como eu já disse, pensava que não, pois não é que estava viva. Esquecera os nomes da mãe e do pai, nunca mencionados pela tia. Com excesso da desenvoltura, estou usando a palavra escrita e isso estremece em mim, que fico com medo de afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos, o inferno da liberdade. Mas continuarei. Continuando. Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava invariavelmente para a rádio relógio, que dava hora certa e cultura, e nenhuma música, só pingava em som gotas que caem, cada gota de minuto que passava. E, sobretudo, esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios. Era a rádio perfeita, pois também entre os pingos do tempo dava curtos ensinamentos dos quais talvez algum dia viesse a precisar saber. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado de Carlos. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação, mas nunca se sabe. Quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o único animal que não cruza com o filho era o cavalo. E isso, moço, é indecência, disse ela para a rádio. Outra vez ouvira: arrependei-te em Cristo e ele te dará felicidade. Então ela se arrependera. Como não sabia bem de quê, arrependia-se toda e de tudo. O pastor também falava que vingança é coisa infernal, então ela não se vingava. Sim, quem espera sempre alcança. É, tinha o que se chama de vida interior e não sabia que tinha. Vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas. Quando ia ao trabalho, parecia uma doida mansa, porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Estes sonhos de tanta interioridade eram vazios, porque lhe faltava o núcleo essencial de uma prévia experiência de êxtase, digamos assim. A maior parte do tempo tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa? Ao que parece, não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra, mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si, senão se perdia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina e por isso errava ainda mais. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites, ela, toda estremecente sob o lençol de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que recortava de jornais velhos do escritório. Colocava-os no álbum. Havia um anúncio, o mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de um creme para a pele de mulheres que simplesmente não eram ela. Executando o fatal cacuete que pegara de piscar os olhos, ficava só imaginando com delícia. O creme era tão apetitoso que se tivesse dinheiro para comprá-lo, não seria boba. Que pele que nada, ela o comeria, isso sim, a colheradas no pote mesmo. É que lhe faltava gordura e seu organismo estava seco que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Tornara-se com o tempo apenas matéria vivente em sua fonte primária. Talvez fosse assim para se defender da grande tentação de ser infeliz de uma vez e ter pena de si. Em todo caso, o futuro parecia via ser muito melhor. Pelo menos o futuro tinha a vantagem de não ser o presente. Sempre há o melhor para o ruim. Mas não havia nela miséria humana.
é que tinha em si mesma uma certa flor fresca, pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica, existia, só isto. E eu? De mim só se sabe o que eu respiro. Embora só tivesse nela a pequena flama indispensável, um sopro de vida. Estou passando por um pequeno inferno com esta história. Queiram os deuses que eu nunca descrevo Lázaro, porque senão eu me cobriria de lepra. Se estou demorando um pouco em fazer acontecer o que já prevejo vagamente, é porque preciso tirar vários retratos dessa lagoana, e também porque, se houver algum leitor para essa história, quero que ele se embeba da jovem assim como um pano de chão todo encharcado. A moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Não sei a quem acusar, mas deve haver um réu. Será que entrando na semente de sua vida estarei como que violando o segredo dos faraós? Terei castigo de morte por falar de uma vida que contém, como todas, um segredo inviolável? Estou procurando danadamente achar nessa existência pelo menos um topázio de esplendor. Até o fim, talvez, o deslumbrante. Ainda não sei, mas tenho esperança. Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena, quando soubera que havia comido gato frito. Assustou-se para sempre. Perdeu o apetite, só tinha grande fome. Parecia-lhe que havia cometido um crime e que comera um anjo, e, porque acreditava, eles existiam. Nunca havia jantado ou almoçado num restaurante. Era de pé mesmo no botequim da esquina. Tinha uma vaga ideia que mulher que entra em restaurante é francesa e desfrutável. Havia coisas que não sabia o que significava. Uma era efeméride. E não é que seu Raimundo só mandava copiar com sua letra linda a palavra efemérides ou efeméricas. Achava o termo efemérides absolutamente misterioso. Quando copiava, prestava atenção a cada letra. Glória era estenografa e não só ganhava mais, como não parecia se atrapalhar com as palavras difíceis das quais o chefe tanto gostava. Enquanto isso, a mocinha se apaixonara pela palavra efemérides. Outro retrato. Nunca recebera presentes. Aliás, não precisava de muita coisa, mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro que seu Raimundo, dado literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e Ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo o que acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível. Para que lutar? Pergunto eu. Conheceria ela algum dia no amor o seu adeus? Conheceria algum do amor os seus desmaios? Teria a seu modo o doce voo? De nada sei. Que se há de fazer com a verdade de que todo mundo é um pouco triste e um pouco só? A nordestina se perdia na multidão. Na Praça Mauá, onde tomava o ônibus, fazia frio e nenhum agasalho havia contra o vento. Ah, mas existiam os navios cargueiros que lhe davam saudades, quem sabe de quê. Isso só às vezes. Na verdade, saía do escritório sombrio, defrontava o ar lá fora, crepuscular, e constatava então que todos os dias a mesma hora fazia exatamente a mesma hora. Irremediavelmente era o grande relógio que funcionava no tempo. Sim, desesperadamente para mim, as mesmas horas. Bem, e daí? Daí nada. Quanto a mim, autor de minha vida, me dou mal com a repetição. A rotina me afasta de minhas possíveis novidades. Por falar em novidades, a moça um dia viu um botequim, um homem, tão bonito que queria levá-lo para casa. Deveria ser como ter uma grande esmeralda num estojo aberto, intocável. Pela aliança, viu que ele era casado. Como casar com o ser que era para ser visto gaguejava, ela no seu pensamento. Morreria de vergonha de comer na frente dele, porque ele era bonito, além do possível equilíbrio de uma pessoa. Pois não é que quis descansar as costas por um dia? Sabia que se falasse isso ao chefe, ele não acreditaria que lhe doíam as costelas. Então, valeu-se de uma mentira que convence mais que a verdade. Disse ao chefe que no dia seguinte não poderia trabalhar porque arrancar um dente era muito perigoso. E a mentira pegou. Às vezes, só a mentira salva.
Então, no dia seguinte, quando as 4 Marias cansadas foram trabalhar, ela teve pela primeira vez na vida uma coisa a mais preciosa: a solidão. Tinha um quarto só para ela. Mal acreditava que usufruía do espaço, e nenhuma palavra era ouvida. Então dançou no ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava, porque ao estar sozinha se tornava livre. Usufruía de tudo, da arduamente conseguida solidão do rádio de pilha tocando o mais alto possível, da vastidão do quarto sem as Marias. Arrumou, como pedido de favor, um pouco de café solúvel com a dona dos quartos e, ainda como favor, pediu-lhe água fervendo. Tomou tudo se lambendo e diante do espelho para nada perder de si mesma. Encontrar-se consigo própria era um bem que ela ainda não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou. Não devia nada a ninguém e ninguém lhe devia nada. Até desse ao luxo de ter o tédio, um tédio até muito distinto. Desconfia um pouco de sua felicidade inesperada de pedir favor. Então precisava ela de condições especiais para ter encanto? Por que não agia sempre assim na vida? E até ver-se no espelho não foi tão assustador. Estava contente, mas como doía. Ah, mês de maio, não me largues nunca mais. Foi a sua íntima exclamação no dia seguinte, 7 de maio, ela que nunca exclamava, provavelmente porque alguma coisa finalmente lhe dera dada. Dada por si mesmo, mas dada. Nesta manhã, dia 7, o êxtase inesperado para o seu tamanho pequeno corpo. A luz aberta e rebrilhante de suas atravessava a sua opacidade. Maio, mês dos véus de noiva flutuando em branco. O que se segue é apenas uma tentativa de reproduzir 3 páginas que escrevi que a minha cozinheira, vendo-as soltas, jogou no lixo para o meu desespero, que os mortos me ajudem a suportar o quase insuportável, já que de nada me valem os vivos. Nem de longe consegui igualar a tentativa de repetição artificial do que originalmente eu escrevi sobre o encontro com seu futuro namorado. É com humildade que contarei agora a história da história. Portanto, se me perguntarem como foi, direi: não sei. Perdi o encontro. Maio, mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia. No meio da chuva abundante, encontrou a primeira espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela tivesse eglutido um passarinho esvoaçante e preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como 2 nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele a olhava enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça bastou-se vê-lo e torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. Ele se aproximou e, com a voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe: E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear? Sim, respondeu atabalhoadamente com a pressa antes que ele mudasse de ideia. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabea. Maca o quê? Bea. Foi ela obrigada a completar. Me desculpe, mas até parece doença, doença de pele. Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte, se eu vingasse. Até 1 ano de idade. Eu não era chamada, não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada, em vez de ter um nome que ninguém tem, mas parece que deu certo. Parou um instante, retomando o fôlego perdido e acrescentou desanimada com pudor. Pois, como o senhor vê, eu vinguei. Pois é. Também no sertão da Paraíba, promessa é questão de grande dívida de honra. Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde estavam expostos atrás do vidro canos, latras, parafusos grandes e pregos. E Macabea, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado: Eu gosto tanto de parafuso e prego. E o senhor? Da segunda vez que se encontraram, caía uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva, que na cara de Macabé aparecia lágrimas escorrendo. Na terceira vez em que se encontraram, pois não é que estava chovendo, o rapaz, irritado e perdendo o leve verniz de finura que o padrasto Acusto lhe ensinara, disse-lhe:
Você também só sabe é mesmo chover. Desculpe, mas ela já estava e o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele. Estava em desespero de amor. Numa das vezes em que se encontraram, ela finalmente perguntou-lhe o nome. Olímpico de Jesus Moreira Chaves. Mentiu ele, porque tinha como sobrenome apenas do de Jesus, sobrenome dos que têm pai. Fora criado por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara como pegar mulher. Eu não entendo o seu nome, disse ela. Olímpico? Macabé fingia enorme curiosidade, escondendo dele que ela nunca entendia tudo muito bem e que isso era assim mesmo. Mas ele, galinho de briga que era, arrepiou-se todo com uma pergunta tola que ela não sabia responder. Disse aborrecido: Eu sei, mas não quero dizer. Não faz mal, não faz mal. A gente não precisa entender o nome. Ela sabia o que era o desejo, embora não soubesse que sabia. Era assim. Ficava faminta, mas não de comida. Era um gosto meio doloroso que subia de baixo o ventre e arrepiava o bico dos seios e os braços vazios, sem abraço. Tornava-se toda dramática e viver doía. Ficava então meio nervosa e Glória lhe dava água com açúcar. Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabé ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. Metalúrgico e datilógrafa formavam um casal de classe. A tarefa de Olímpico tinha o gosto que se sente quando se fuma um cigarro e acende do lado errado, na ponta da cortiça. O trabalho consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de cima da máquina para colocá-las embaixo, sobre uma placa deslizante. Nunca se perguntara por que colocava a barra embaixo. A vida não lhe era má e ele até economizava um pouco de dinheiro. Dormia de graça numa guarita em obras de demolição por camaradagem do vigia. Macabea disse: As boas maneiras são a melhor herança. Pois para mim a melhor herança é mesmo muito dinheiro. Mas um dia vou ser muito rico, disse ele, que tinha uma grandeza demoníaca. A sua força sangrava. Uma coisa que tinha vontade de ser era toureiro. Uma vez fora ao cinema e estremecera da cabeça aos pés quando vira a capa vermelha. Não tinha pena do touro. Gostava era de ver o sangue. No Nordeste, tinha juntado salários e salários para arrancar um canino perfeito e trocá-lo por um dente de ouro faiscante. Este dente lhe dava posição na vida. Aliás, matar tinha feito dele homem com letra maiúscula. Olímpico não tinha vergonha, era o que se chamava no Nordeste de cabra safado. Mas não sabia que era um artista. Nas horas de folga, esculpia figuras de santo e eram tão bonitas que ele não as vendia. Todos os detalhes ele punha, e sem falar ao respeito, esculpia tudo do menino Jesus. Ele achava que o que é mesmo, e Cristo tinha sido, além de santo, um homem como ele, embora ascendente de ouro. Os negócios públicos interessavam o Olímpico. Ele adorava ouvir discursos, que tinha seus pensamentos e isso tinha. Acocorava-se com um cigarro barato nas mãos e pensava. Como na Paraíba, ele se acocorava no chão, o traseiro sentado no zero, a meditar. Ele dizia alto e sozinho: Sou muito inteligente, ainda vou ser deputado. E não é que ele dava para fazer discurso. Tinha um tom cantado e o palavreado ceboso, próprio para quem abre a boca e fala pedindo e ordenando os direitos do homem. No futuro, que eu digo, não nesta história, não é que ele terminou mesmo deputado e obrigando os outros a chamarem-o de doutor. Macabé era, na verdade, uma figura medieval, enquanto Olímpico de Jesus se julgava a peça-chave, dessas que abrem qualquer porta. Macabé simplesmente não era técnica, ela só era ela. Não, não quero ter sentimentalismo e, portanto, vou cortar o coitadismo implícito dessa moça. Mas tenho que anotar que Macabea nunca recebera uma carta em sua vida e o telefone do escritório só chamava o chefe e Glória. Ela uma vez pediu ao Olímpico que lhe telefonasse, e ele disse: Telefonar para ouvir as tuas bobagens? Quando Olímpico lhe dissera que terminaria deputado pelo estado da Paraíba, ela ficou boquiaberta e pensou: quando nos casarmos, então serei uma deputada? Não queria, pois deputada parecia meio feio.
As poucas conversas entre os namorados versavam sobre farinha, carne de sol, carne seca, rapadura e melado, pois esse era o passado de ambos e eles esqueciam o amargor da infância, porque esta, já que passou, é sempre acre e doce e dá até nostalgia. Pareciam por demais irmãos, coisas que só agora estou percebendo. Não dá para casar. Mas eu não sei se eles sabiam disso. Casariam ou não? Ainda não sei. Só sei que eram de algum modo inocentes e pouca sombra faziam no chão. Não, menti. Agora vi tudo. Ele não era inocente coisa alguma, apesar de ser uma vítima geral do mundo. Tinha, descobri agora, dentro de si, a dura semente do mal. Gostava de se vingar. Este era o seu grande prazer e o que lhe dava força de vida, mais do que a ela que não tinha anjo da guarda. Então, o que fosse de acontecer, aconteceria. E por enquanto nada acontecia. Os dois não sabiam inventar acontecimentos. Sentavam-se no que é de graça, banco da praça. E ali acomodados, nada se distinguia do resto do nada, para a grande glória de Deus. Ele, pois é. Ela, pois é o quê? Eu só disse pois é. Mas pois é o quê? Melhor mudar de conversa, porque você não entende. Entender o quê? Santa Virgem Macabea, vamos mudar de assunto e já. Falar então de quê? Por exemplo, de você. Eu? Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. Desculpe, mas não acho que eu seja muito gente. Mas todo mundo é gente, meu Deus. É que não me habituei. Não se habituou a quê? Ah, não sei explicar. E então? Então o quê? Olhe, eu vou embora porque você é impossível. É que só sei ser impossível, não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? Pare de falar porque você só diz besteira. Diga o que é do seu agrado. Acho que não sei dizer. Não sabe o quê? Hein? Olhe, até estou suspirando de agonia. Vamos não falar em nada, está bem? Sim, está bem. Como você quiser. É, você não tem solução. Quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei eu. No sertão da Paraíba não há quem não saiba quem é Olímpico, e um dia o mundo todo vai saber de mim. É? Pois se eu estou dizendo, você não acredita? Acredito sim, acredito, acredito. Não quero lhe ofender. Em pequena, ela viu uma casa pintada de rosa e branco com um quintal onde havia um poço com cacimba e tudo. Era bom olhar para dentro. Então seu ideal se transformara nisso, em vir a ter um poço só para ela. Mas não sabia como fazer e então perguntou ao Olímpico: Você sabe se a gente pode comprar um buraco? Olhe, você não reparou até agora? Não desconfiou que tudo o que você pergunta não tem resposta? Ela ficou de cabeça inclinada para o ombro, assim como uma pomba fica triste. Quando ela falava em ficar rico, uma vez ela lhe disse: Não será somente visão? Vá para o inferno, você só sabe desconfiar. Eu só não digo palavrões grossos porque você é moça donzela. Cuidado com suas preocupações, dize que dá ferida no estômago. Preocupações coisa nenhuma, pois eu sei no certo que vou vencer. Bem, e você tem preocupações? Não, não tenho nenhuma. Acho que não preciso vencer na vida. Foi a única vez em que falou de si própria para o Olímpico de Jesus. Estava habituada a se esquecer de si mesma. Nunca quebrava seus hábitos. Tinha medo de inventar. Você sabia que na Rádio Relógio disseram que o homem escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas e que era também um matemático? Falaram também em álgebra. O que quer dizer álgebra? Saber disso é coisa de fresco, de homem que vira mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco, porque isso é palavrão para moça direita. Nessa rádio, eles dizem essa coisa de cultura e palavras difíceis. Por exemplo, o que quer dizer eletrônico? Silêncio. Eu sei, mas não quero dizer. Eu gosto tanto de ouvir os pingos diminutos do tempo assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. A rádio relógio diz que dá a hora certa, cultura e anúncios. Que quer dizer cultura? Cultura é cultura, continuou ele emburrado. Você também vive me encostando na parede. É que muita coisa eu não entendo bem.
O que quer dizer renda per capita? Ora, é difícil, é coisa de médico. O que quer dizer conde de Bonfim? O que é conde? É príncipe? Não contou que o roubara no mictório da fábrica. O colega o tinha deixado na pia quando lavava as mãos. Ninguém soube. Ele era um verdadeiro técnico em roubar. Não usava o relógio de pulso no trabalho. Sabe o que mais eu aprendi? Eles disseram que se devia ter alegria de viver. Então eu tenho. Eu também ouvi uma música linda, eu até chorei. Era samba? Acho que era. E cantada por um homem chamado Caruso, que se diz que já morreu. A voz era tão macia que até doía ouvir. A música chamava-se Una Furtiva Lágrima. Não sei por que eles não disseram a lágrima. Una furtiva lágrima fora a única coisa belíssima na sua vida. Enxugando as próprias lágrimas, tentou cantar o que ouvira, mas a sua voz era crua e tão desafinada como ela mesma. Quando ouviu começar a chorar, era a primeira vez que chorava. Não sabia que tinha tanta água nos olhos. Chorava, assoava o nariz sem saber mais por que chorava. Não chorava por causa da vida que levava, porque, não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir, havia existências mais delicadas e até um certo luxo de alma. Muitas coisas sabia que não sabia entender. A aristocracia significaria por acaso uma graça concedida? Provavelmente. Se é assim, que assim seja. O mergulho na vastidão do mundo musical que não carecia se entender. Seu coração disparara, e junto de Olímpico ficou de repente corajosa, e arranjando-se no desconhecido de si mesma disse: Eu acho que até sei cantarolar essa música. Você até parece uma muda cantando, voz de cana rachada. Deve ser porque é a primeira vez que canto na vida. Ela achava que lágrima, em vez de lágrima, era erro do homem da rádio. Nunca lhe ocorrera a existência de outra língua e pensava que no Brasil se falava brasileiro. Além dos cargueiros do mar nos domingos, só tinha essa música. O substrato último da música era sua única vibração. E o namoro continuava ralo. E ele disse: Depois que minha santa mãe morreu, nada mais me prendia na Paraíba. De que é que ela morreu? De nada. Acabou-se a saúde dela. Ele falava coisas grandes, mas ela prestava atenção nas coisas insignificantes, como ela própria. Assim registrou um portão enferrujado, retorcido, rangente e descascado, que abria o caminho para uma série de casinhas iguais de vila. Vira isso do ônibus. A vila, além do número 106, tinha uma plaqueta onde estava escrito o nome das casas. Chamava-se Nascer do Sol. Bonito nome que também augurava coisas boas. Ela achava Olímpico muito sabedor das coisas. Ele dizia o que ela nunca tinha ouvido. Uma vez ele falou assim: A cara é mais importante do que o corpo, porque a cara mostra o que a pessoa está sentindo. Você tem cara de quem comeu e não gostou. Não aprecia o cara triste. Vê se muda. E disse uma palavra difícil. Vê se muda de expressão. Ela disse consternada: Não sei como se faz outra cara, mas é só na cara que eu sou triste, porque por dentro eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? Claro, mas viver bem é coisa de privilegiado. Eu sou um, e você me vê magro e pequeno, mas sou forte. Eu, com o braço, posso levantar você do chão. Quer ver? Não, não, os outros olham e vão maldar. Magricela esquisita, ninguém olha. E lá foram para a esquina. Macabé estava muito feliz. Realmente, ele a levantou para o ar, acima da própria cabeça. Ela disse eufórica: Deve ser assim viajar de avião. É, mas de repente ele não aguentou o peso num só braço e ela caiu de cara na lama, o nariz sangrando. Mas era delicada e foi logo dizendo: Não se incomode, foi uma queda pequena. Como não tinha lenço para limpar a lama e o sangue, enxugou o rosto com a saia, dizendo: Você não olhe enquanto eu estiver me limpando, por favor, porque é proibido levantar a saia. Mas ele emburrara de vez e não disse mais nenhuma palavra. Passou vários dias sem procurá-la. Seu brio fora atingido. Afinal, terminou por voltar para ela,
Por motivos diferentes, entraram no açougue. Para ela, o cheiro da carne crua era um perfume que a levitava toda como se tivesse comido. Quanto a ele, o que queria ver era o açougueiro e sua faca molada. Tinha inveja do açougueiro e também queria ser. Meter a faca na carne o excitava. Ambos saíram do açougue satisfeitos. Embora ela se perguntasse: que gosto terá essa carne? E ele se perguntava: como é que uma pessoa consegue ser açougueiro? Qual era o segredo? O pai de Glória trabalhava num açougue belíssimo. Ela disse: besteira, morre-se e morre-se de uma vez. Não foi o que minha tia me ensinou. Que tua tia se dane. Sabe o que eu mais queria na vida? Pois era ser artista de cinema. Só vou ao cinema no dia em que o chefe me paga. Eu escolho o cinema poeira. Sai mais barato. Adoro as artistas. Sabe que Marilyn era toda cor-de-rosa? E você tem cor de suja. Nem tem rosto nem corpo para ser artista de cinema. Você acha mesmo? Tá na cara. Não gosto de ver sangue no cinema. Olhe, sangue eu não posso mesmo ver porque me dá vontade de vomitar. Vomitar ou chorar? Até hoje, com a graça de Deus, nunca vomitei. É, dessa vaca não sai leite. Pensar era tão difícil, ela não sabia de que jeito se pensava, mas Olímpico não só pensava como usava palavreado fino. Nunca esqueceria que no primeiro encontro ele a chamava de senhorinha. Ele fizera dela um alguém. Como era um alguém, comprou um batom cor-de-rosa. O seu diálogo era sempre oco. Dava-se conta longínquamente de que nunca dissera uma palavra verdadeira. E amor, ela não chamava de amor, chamava de não sei o quê. Olhe, Macabea, olhe o quê? Não, meu Deus, não é olhe de ver, é olhe como quando se quer que uma pessoa escute. Está me escutando? Tudinho, tudinho. Tudinho o quê, meu Deus? Pois eu ainda não falei. Pois olhe, vou lhe pagar um cafezinho no botequim. Quer? Pode ser pingado com leite? Pode, é o mesmo preço. Se for mais, o resto você paga. Macabea não dava nenhuma despesa ao Olímpico. Só dessa vez, quando lhe pagou um cafezinho pingado, que ela encheu de açúcar quase a ponto de vomitar, mas controlou-se para não fazer vergonha. O açúcar ela botou muito para aproveitar. E uma vez os dois foram ao jardim zoológico, ela pagando a própria entrada. Teve muito espanto ao ver os bichos, tinha medo e não os entendia. Por que viviam? Mas quando viu a massa compacta, grossa, preta e roliça no rinoceronte que se movia em câmera lenta, teve tanto medo que se mijou toda. O rinoceronte lhe pareceu um erro de Deus, que me perdoe, por favor, sim? Mas não pensara em Deus nenhum, era apenas um modo de, com a graça de alguma divindade olímpico, nada percebeu a ela, e disse: estou molhada porque me sentei no banco molhado, e ele nada percebeu. Ela rezou automaticamente em agradecimento. Não era agradecimento a Deus, só estava repetindo o que aprendera na infância. A girafa é tão elegante, não é? Besteira, bicho não é elegante. Ela teve inveja da girafa que pairava tão longe no ar. Tendo visto que seus comentários sobre bichos não agradavam o Olímpico, procurou outro assunto. Na rádio relógio disseram uma palavra que achei meio esquisita. Mimetismo. Olímpico olhou-a desconfiado. Isso é lá coisa para uma moça virgem falar? E para que serve saber demais? O mangue está cheio de raparigas que fizeram perguntas demais. Mangue é um bairro? É um lugar ruim, só para homem ir. Você não vai entender, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Ainda se encontra mulher barata. Você me custou pouco, um cafezinho. Não vou gastar mais nada com você, está bem? Ela pensou. Eu não mereço que ele me pague nada, porque me mijei. Depois da chuva do jardim zoológico, o Olímpico não foi mais o mesmo. Desembestara. E sem notar que ele próprio era de poucas palavras, como convém a um homem sério, disse-lhe: mas puxa vida, você não abre o bico e nem tem assunto. Então aflita ela lhe disse: olhe, o imperador Carlos Magno era chamado na terra dele de Carolus. E você sabia que a mosca voa tão depressa que se voasse em linha reta, ela ia passar pelo mundo todo em 28 dias? Isso é mentira. Não é não,
Juro pela minha alma pura que aprendi isso na Rádio Relógio. Pois não acredito. Quero cair morta neste instante se estou mentindo. Quero que meu pai e minha mãe fiquem no inferno se estou lhe enganando. Vai ver que cai mesmo toda vez morta. Agora escuta. Você está fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? Não sei bem o que sou, mas acho um pouco de que quer dizer que não sei quem sou. Mas você sabe que se chama Macabea, pelo menos isso, né? É verdade, mas não sei o que está dentro do meu nome. Só sei que eu nunca fui importante. Pois fique sabendo que meu nome ainda será escrito nos jornais e sabido por todo mundo. Ela disse para o Olímpico: Sabe que na minha rua tem um galo que canta? Por que é que você mente tanto? Juro, quero ver minha mãe cair morta se não é verdade. Mas sua mãe já não morreu? Ah, é mesmo. Que coisa. Mas e eu? E eu que estou contando esta história que nunca me aconteceu e nem a ninguém que eu conheça. Fico abismado por saber tanto a verdade. Será que o meu ofício doloroso é o adivinhar na carne a verdade que ninguém quer enxergar? Se sei quase tudo de Macabéa, é que já peguei uma vez de relance o olhar de uma nordestina amarelada. Esse relance me deu ela de corpo inteiro. Quanto ao paraibano, na certa devo ter-lhe fotografado mentalmente a cara, e quando se presta atenção espontânea e virgem de imposições, quando se presta atenção, a cara diz quase tudo. E agora apago-me de novo e volto para essas duas pessoas que, por força das circunstâncias, eram seres meio abstratos. Mas ainda não expliquei bem o Olímpico. Vinha do sertão da Paraíba e tinha uma resistência que provinha da paixão por sua terra braba e rachada pela seca. Trouxera consigo, comprada no mercado da Paraíba, uma lata de vaselina perfumada e um pente, como posse sua e exclusiva. Besuntava o cabelo preto até encharcá-lo. Não desconfiava que as cariocas tinham nojo daquela meladeira gordurosa. Nascera crestado e duro, que nem galho seco de árvore ou pedra ao sol. Era mais passível de salvação que Macabéa, pois não fora à toa que matara um homem, desafeto seu, nos cafundós do sertão, o canivete comprido entrando mole-mole no fígado macio do sertanejo. Guardava disso segredo absoluto, o que lhe dava a força que um segredo dá. Olímpico era macho de briga, mas fraquejava em relação a enterros. Às vezes ia, 3 vezes por semana, a enterro de desconhecidos, cujos anúncios saíam nos jornais e, sobretudo, no O Dia, e seus olhos ficavam cheios de lágrimas. Era uma fraqueza, mas quem não tem a sua? Semana em que não havia enterro era semana vazia desse homem, que, se era doido, sabia muito bem o que queria. De modo que não era doido coisa alguma. Macabeia, ao contrário de Olímpico, era fruto do cruzamento de o que com o que. Na verdade, ela parecia ter nascido de uma ideia vaga qualquer dos dois famintos. Olímpico, pelo menos, roubava sempre que podia, e até o do vigia de obras onde era sua dormida. Ter matado e roubar faziam com que ele não fosse um simples acontecido qualquer. Davam-lhe uma categoria, faziam dele um homem com honra até lavada. Ele também se salvava mais do que Macabéa porque tinha grande talento para desenhar rapidamente perfeitas caricaturas ridículas dos retratos de poderosos nos jornais. Era a sua vingança, sua única bondade com Macabéa foi dizer-lhe que arranjaria para ela um emprego na metalúrgica quando fosse despedida. Para ela, a promessa fora um escândalo de alegria, porque a metalúrgica encontraria sua única conexão atual com o mundo, o próprio Olímpico. Mas Macabé, de um modo geral, não se preocupava com o próprio futuro. Ter futuro era luxo. Ouvira na rádio relógio que havia 7 bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida, mas com a tendência que tinha para ser feliz, logo se consolou. Havia 7 bilhões de pessoas para ajudá-la. Macabea gostava de filme de terror ou de musicais. Tinha predileção por mulheres enforcadas ou que levavam um tiro no coração. Não sabia que ela própria era uma suicida, embora nunca lhe tivesse ocorrido se matar. É que a vida lhe era tão insossa que nem pão velho sem manteiga. Enquanto Olímpico era um diabo premiado e vital, e dele nasceriam filhos, ele tinha o precioso sêmen. E como já foi dito, ou não foi dito, Macabéa tinha vários murchos, como um cogumelo cozido. Ah, pudesse eu pegar Macabéa,
dar-lhe um bom banho, um prato de sopa, um beijo na testa enquanto a cobria com um cobertor, e fazer que quando ela acordasse encontrasse simplesmente o grande luxo de viver. Olímpico, na verdade, não mostrava satisfação nenhuma em namorar Macabea. É o que eu descubro agora. Olímpico talvez visse em Macabea que não tinha força de raça, era sobreproduto. Mas quando ele viu a colega de Macabea, sentiu logo que ela tinha classe. Glória possuía no sangue um bom vinho português e também era maneirada no bamboleio do caminhar por causa do sangue africano escondido. Apesar de branca, tinha em si a força da mulatice. Oxigenava em amarelo ovo os cabelos crespos cujas raízes estavam sempre pretas. Mas mesmo oxigenada, era loura, o que significava um degrau a mais para o Olímpico. Além de ter uma grande vantagem que nordestino não podia desprezar, é que Glória lhe dissera, quando lhe for apresentada por Macabea: "Sou carioca da gema." Olímpico não entendeu o que significava da gema, pois esta era uma gíria ainda do tempo de juventude do pai de Glória. O fato de ser carioca tornava-a pertencente ao ambicioso clã do sul do país. Vendo-a, ele logo adivinhou que, apesar de feia, Glória era bem alimentada, e isso fazia dela material de boa qualidade. Enquanto isso, o namoro com Macabea entrara em rotina morna, se é que alguma vez haviam experimentado o quente. Muitas vezes ele não aparecia no ponto de ônibus, mas pelo menos era um namorado. E Macabea só pensava no dia em que ele quisesse ficar noivo e casar. Posteriormente, de esquina em esquina, ele soube que Glória tinha mãe, pai e comida quente na hora certa. Isso tornava-a da primeira qualidade. Olímpico caía em êxtase quando soube que o pai dela trabalhava no açougue. Pelos quadris, adivinhava-se que seria boa parideira, enquanto Macabea lhe pareceu ter em si mesma o seu próprio fim. Esqueci de dizer que era realmente de se espantar que, para corpo quase murcho de Macabea, tão vasto fosse o seu sopro de vida, quase ilimitado e tão rico como o de uma donzela grávida, engravidada por si mesmo, por parteogênese, tinha sonhos esquizoides, nos quais apareciam gigantescos animais, como se ela tivesse vivido em épocas as mais remotas desta terra sangrenta. Foi então que se desmanchou de repente o namoro entre Olímpico e Macabea, namoro talvez esquisito, pelo menos perante de algum amor pálido. Ele avisou-lhe que encontrara uma outra moça e que esta era Glória. Macabea bem viu o que aconteceu com Olímpico e Glória. Os olhos de ambos estavam se beijando. Diante da cara um pouco inexpressiva demais de Macabea, ele até quis lhe dizer alguma gentileza suavizante na hora do adeus para sempre. E ao se despedir, lhe disse: "Você, Macabea, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Me desculpe se eu lhe ofendi, mas sou sincero. Você está ofendida?" "Não, não, não. Por favor, quero ir embora. Por favor, me diga logo adeus." "É melhor eu não falar em felicidade ou infelicidade. Provoca aquela saudade demasiada, e lilás, aquele perfume de violeta, as águas geladas da maré mansa em espumas pela areia. Eu não quero provocar porque dói." Macabea, esqueci de dizer, tinha uma infelicidade. Era sensual. Como é que num corpo criado como o dela cabia tanta lascívia, sem que ela soubesse que tinha? Mistério. Havia, no começo do namoro, pedido a Olímpico um retratinho tamanho 3x4, onde ele saiu rindo por mostrar o canino de ouro, e ela ficava tão excitada que rezava 3 Pais Nossos e 2 Aves Marias para se acalmar. Na hora em que Olímpico lhe dera o fora, a reação dela veio de repente inesperada. Pôs-se sem mais nem menos a rir. Ria por não ter se lembrado de chorar. Surpreendido, Olímpico, sem entender, deu gargalhadas. Ficaram rindo os dois. Aí teve uma intuição que finalmente era uma delicadeza. Perguntou-lhe se ela estava rindo de nervoso. Ela parou de rir e disse muito, muito cansada: "Não sei." Macabea entendeu uma coisa: Glória era um estardalhaço de existir, e tudo devia ser porque Glória era gorda. A gordura sempre fora o ideal secreto de Macabea, pois em Maceió ouvira um rapaz dizer para uma gorda que passava na rua: "A tua gordura é formosura." A partir de então, ambiciosa,
ter carnes e foi quando fez o único pedido de sua vida. Pediu que a tia lhe comprasse óleo de fígado de bacalhau. Já não tinha tendência para anúncios. A tia perguntara-lhe: Você pensa lá que é filha de família querendo luxo? Depois que Olímpico a despediu, já que ela não era uma pessoa triste, procurou continuar como se nada tivesse acontecido ou perdido. Ela não sentiu desespero. Também, que é que ela poderia fazer? Pois ela era crônica, e mesmo tristeza também era coisa de rico. Era para quem podia, para quem não tinha o que fazer. Tristeza é luxo. Esqueci de dizer que no dia seguinte ao que lhe era dado fora, ela teve uma ideia. Já que ninguém lhe dava festa, muito menos noivado, daria uma festa para si mesma. A festa consistiu em comprar sem necessidade um batom novo, não cor-de-rosa como o que usava, mas vermelho vivante. No banheiro da firma pintou a boca toda e até fora dos contornos, para que os seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita dos lábios de Mary Monroe. Depois de pintada, ficou olhando no espelho a figura que, por sua vez, a olhava espantada, pois em vez de batom, parecia que grosso sangue lhe tivesse brotado nos lábios por um soco em plena boca, com quebra-dentes e rasga-carne. Quando voltou para a sala de trabalho, Glória riu-se dela. Você endoidou, criatura? Pintasse como uma endemoniada, você até parece mulher de soldado. Sou moça virgem, não sou mulher de soldado e marinheiro. Me desculpe eu perguntar. Ser feia dói? Nunca pensei nisso. Acho que dói um pouquinho, mas eu lhe pergunto se você que é feia sente dor. Eu não sou feia, gritou Glória. Depois tudo passou e Macabea continuou a gostar de não pensar em nada. Vazia, vazia. Como eu disse, ela não tinha anjo da guarda, mas se arranjava como podia. Quanto ao mais, ela era quase impessoal. Glória perguntou-lhe: Por que é que você me pede tanta aspirina? Não estou reclamando, embora isso custe dinheiro. É para eu não me doer. Como é que é? Hein? Você se dói? Eu me dou o tempo todo. Aonde? Dentro. Não sei explicar. Aliás, cada vez mais ela não se sabia explicar. Transformara-se em simplicidade orgânica e arrumar um jeito de achar nas coisas simples e honestas a graça de um pecado. Gostava de sentir o tempo passar, embora não tivesse relógio ou por isso mesmo gozava o grande tempo. Era supersônica de vida. Ninguém percebia que ela ultrapassava com sua existência a barreira do som. Para as pessoas outras, ela não existia. A sua única vantagem sobre os outros era saber engolir pílulas sem água, assim a seco. Glória, que lhe dava aspirinas, admirava-a muito, o que dava a Macabea um banho de calor gostoso no coração. E Glória advertiu-a. Um dia, a pílula te cola na parede da garganta que nem galinha de pescoço meio cortado, correndo por aí. Um dia teve um êxtase. Foi diante de uma árvore tão grande que no tronco ela nunca poderia abraçá-la. Mas apesar do êxtase, ela não morava com Deus. Rezava indiferentemente, sim, mas o misterioso Deus dos outros lhe dava às vezes um estado de graça. Feliz, feliz, feliz. Ela de alma quase voando. E também vira o disco voador. Tentara contar a Glória, mas não tinha visto direito. Não sabia falar ou mesmo contar o quê. O ar. Não se conta tudo porque o tudo é um oco nada. Às vezes, a Graça a pegava em pleno escritório. Então ela ia ao banheiro para ficar sozinha, de pé e sorrindo até passar. Em pé pensando em nada, os olhos moles. Nem Glória era uma amiga, só colega. Glória, roliça, branca e morna, tinha um cheiro esquisito, porque não se lavava muito, com certeza. Oxigenava os pelos das pernas cabeludas e das axilas, que ela não raspava. Olímpico. Será que ela é loura embaixo também? Estou absolutamente cansado de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. A procura da palavra no escuro. O pequeno sucesso me invade e me põe no olho da rua. Eu queria chafurdar no lodo. Minha necessidade de baixeza eu mal controlo. A necessidade da orgia e do pior gozo absoluto. O pecado me atrai. O que é proibido me fascina. Quero ser porco e galinha e depois matá-los e beber-lhes o sangue. Penso no sexo de Macabea.
miúdo, mas inesperadamente coberto de grossos e abundantes pelos negros. Seu sexo era a única marca veemente de sua existência. Ela nada pedia, mas seu sexo exigia, como um nascido girassol num túmulo. Quanto a mim, estou cansado, talvez da companhia de Macabea, Glória e Olímpico. O médico me enjoou com sua cerveja. Tenho que intrometer essa história por uns 3 dias. Nestes últimos 3 dias, sozinho, sem personagens, despersonalizando-me e tirando-me de mim como quem tira uma roupa, despersonalizo-me a ponto de adormecer. Bem, diante da súbita ajuda, Macabeia, que nunca se lembrava de pedir, pediu licença ao chefe inventando dor de dente e aceitou o dinheiro emprestado que nem sabia quando eu ia devolver. Essa audácia lhe deu um inesperado ânimo para a audácia maior. Como o dinheiro era emprestado, ela raciocinou tortamente que não era dela e, então, podia gastá-lo. Assim, pela primeira vez na vida, tomou um táxi e foi para Olária. Desconfio que usou e ousou tanto por desespero, embora não soubesse que estava desesperada, é que estava gasta até a última lona, a boca a se colar no chão. Não foi difícil achar o endereço da Madame Carlota, e a essa facilidade lhe pareceu bom sinal. O apartamento térreo ficava na esquina de um beco e entre as pedras no chão crespa-capim. Ela o notou porque sempre notava o que era pequeno e insignificante. Pensou vagamente enquanto tocava a campainha da porta. Capim é tão fácil e simples. Tinha pensamentos gratuitos e soltos, porque, embora à toa, possuía muita liberdade interior. A própria Madama Carlota atendeu-a, olhou-a com naturalidade e disse: O meu guia já tinha me avisado que você vinha me ver, minha queridinha. Como é mesmo o seu nome? Ah, é? É muito lindo. Entre, meu bebezinho. Tenho uma cliente na salinha dos fundos. Você espera aqui. Aceita um cafezinho, minha florzinha? Macabé sentou-se um pouco assustada porque faltava-lhe antecedentes de tanto carinho e bebeu com cuidado pela própria frágil vida o café frio e quase sem açúcar. Enquanto isso, olhava com admiração e respeito a sala onde estava. Lá, tudo era de luxo, matéria plástica amarela de poltronas e sofás, e até flores de plástico. Plástico era o máximo. Estava boquiaberta. Saiu da casa da cartomante aos tropeços e parou no beco escurecido pelo crepúsculo, crepúsculo que é a hora de ninguém. Mas ela, de olhos ofuscados, como se o último final da tarde fosse mancha de sangue e ouro quase negro. Tanta riqueza de atmosfera e recebeu-e o primeiro esgar da noite, que sim, sim, era funda e faustosa. Macabéa ficou um pouco aturdida, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada. E mudada por palavras. Desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Até para atravessar a rua, ela já era outra pessoa, uma pessoa grávida de futuro. Sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentira tamanho desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda que valia por um ganho. Assim como havia sentença de morte, a cartomante lhe decretara a sentença de vida. Tudo de repente era muito e muito, e tão amplo que ela sentiu vontade de chorar. Mas não chorou. Seus olhos faiscavam como o sol que morria. Então, ao dar o passo que descia da calçada para atravessar a rua, o destino sussurrou veloz e guloso: É agora, é já. Chegou a minha vez. E enorme como o transatlântico, o Mercedes amarelo pegou-a, e neste momento, instante, um único lugar no mundo, um cavalo como resposta, empinou-se em gargalhada de relincho. Macabéa, ao cair, ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições da Madame Carlota, pois o carro era tão de alto luxo. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara mansamente voltada para a sarjeta. E lá, e de lá à cabeça um fio de sangue inesperadamente vermelho e rico, o que queria dizer que, apesar de tudo, ela ternecia e permanecia a uma resistente raça anã teimosa que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. Eu ainda poderia voltar atrás em retorno a alguns minutos passados e recomeçar com alegria no ponto em que Macabeia estava de pé na calçada, mas não depende de mim dizer o que o homem alourado e estrangeiro a olhasse. É que fui longe demais e já não posso mais retroceder. Ainda bem que pelo menos não falei e nem falarei em morte, e sim apenas em atropelamento.
Ficou inerme no carro da rua, talvez descansando das emoções, e viu entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde de mais tenra esperança humana. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida. Nasci. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A verdade é irreconhecível, portanto não existe? Não, para os homens não existe. Voltando ao capim, para tal exígua criatura chamada Macabea, a grande natureza se dava apenas em forma de capim de sarjeta. Se lhe fosse dado o mar grosso ou picos altos de montanhas, sua alma, ainda mais virgem que o corpo, se alucinaria e explodir-se-lhe-ia o organismo. Braços para cá, intestino para lá, cabeça rolando redonda e oca, e seus pés, como se demonstra, um capim de manequim de cera. Prestou de repente um pouco de atenção para si mesma. O que estava acontecendo era um surdo terremoto? Tinha-se aberto em fendas a terra de Alagoas. Fixava só por fixar o capim. Capim na grande cidade do Rio de Janeiro. À toa. Quem sabe se Macabea já teria alguma vez sentido que também ela era à toa na cidade inconquistável? O destino havia escolhido para ela um beco no escuro e uma sarjeta. Ela sofria? Acho que sim, como uma galinha de pescoço mal cortado que corre esbaforida pingando sangue. Já que a galinha foge, como se foge da dor, em cagarejos apavorados, e Macabé lutava muda. Vou fazer o possível para que ela não morra, mas que vontade de adormecê-la e de eu mesmo ir para a cama dormir. Então começou levemente a garoar. Olímpico tinha razão. Ela só sabia mesmo era chover. Os finos fios de água gelada aos poucos empapavam-lhe a roupa, e isso não era confortável. Pergunto: toda a história que já se escreveu no mundo é história de aflições? Algumas pessoas brotaram no beco, não se sabe de onde, e haviam se agrupado em torno de Macabéa sem nada fazer, assim como antes pessoas nada haviam feito por ela. Só que agora, pelo menos, a aspiravam, e olha que dava uma existência. O pior é que preciso perdoá-los. É necessário chegar a tal nada que indiferentemente se ame ou não se ame o criminoso que nos mata. Mas não estou seguro de mim mesmo. Preciso perguntar, embora não saiba a quem, se devo mesmo amar aquele que me trucida e perguntar quem de vós me trucida. E minha vida, mais forte do que eu, responde que quer porque quer vingança, e responde que devo lutar como quem se afoga, mesmo que eu morra depois. Se é assim, que assim seja. Macabé por acaso vai morrer? Como posso saber? E nem as pessoas ali presentes sabiam, embora, por via das dúvidas, algum vizinho tivesse pousado junto do corpo uma vela acesa. O luxo da rica flama parecia cantar glória. Enquanto isso, Macabéa no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabéa, como se chegasse a si mesma. Este é um melodrama? O que sei é que melodrama era o ápice de sua vida. Todas as vidas são uma arte e a dela tendia para o grande choro insopitável, como chuva e raios. Apareceu, portanto, um homem magro de paletó puído, tocando violino na esquina. Devo explicar que este homem eu o vi uma vez ao anoitecer, quando eu era um menino em Recife, e o som espichado e agudo sublinhava com uma linha dourada o mistério da rua escura. Junto do homem, esquálido, havia uma latinha de zinco, onde barulhavam secas as moedas dos que ouviam com gratidão por ele lhes planger a vida. Via-se perfeitamente que estava viva pelo piscar constante dos olhos grandes, pelo peito magro que se levantava e abaixava em respiração talvez difícil. Mas quem sabe se ela não estaria precisando de morrer? Pois há momentos em que a pessoa está precisando de uma pequena mortezinha e sem nem ao menos saber. Quanto a mim, substituo o ato da morte por um seu símbolo. Símbolo este que pode se presumir e se resumir num profundo beijo, mas não de parede áspera, e sim boca a boca, na agonia do prazer que é a morte. Eu, que simbolicamente morro várias vezes só para experimentar a ressurreição. Acho com alegria que ainda não chegou a hora de estrela de cinema de Macabéa morrer. Pelo menos ainda não consigo adivinhar se lhe acontece o homem louro e estrangeiro. Rezem por ela e que todos interrompam o que estão fazendo para soprar-lhe vida, pois Macabéa está por enquanto solta no acaso como a porta balançando ao vento no infinito. Eu poderia resolver pelo caminho mais fácil, matar a menina infante, mas quero o pior, a vida. O que me lerem assim,
Levem um soco no estômago para ver se é bom. A vida é um soco no estômago. Por enquanto, Macabeia não passava de um vago sentimento nos paralelepípedos sujos. Eu poderia deixá-la na rua e simplesmente não acabar com a história. Mas não. Irei até onde o ar termina. Irei até onde a grande ventania se solta uivando. Irei até onde o vácuo faz uma curva. Irei onde meu fôlego me levar. Meu fôlego me leva a Deus. Estão tão puro que nada sei. Só uma coisa eu sei. Não preciso ter piedade de Deus. Ou preciso? Um gosto suave, arrepiante, gélido e agudo como no amor. Seria esta a graça que vós chamais de Deus? Sim? Se iria morrer, na morte passava de virgem a mulher. Não, não era morte, pois não a quero para a moça. Só um atropelamento que não significava sequer desastre. Seu esforço de viver parecia uma coisa que se nunca experimentara, virgem que era, ao menos intuíra, pois só agora entendia que mulher nasce mulher desde o primeiro vagido. O destino de uma mulher é ser mulher. Intuíra um instante quase dolorido e esfuziante do desmaio do amor. Sim, doloroso reflorescimento, não difícil, que ela empregava nele o corpo e a outra coisa que vós chamais de alma e que eu chamo. O quê? Aí Macabeia disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e claro: quanto ao futuro. Terá tido ela saudade do futuro? Ouço a música antiga de palavras e palavras. Sim, é assim. Nesta hora exata, Macabeia sente um fundo enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso, estrela de mil pontas. O que é que eu estou vendo agora e que me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo. Enfim, o âmago tocando no âmago. Vitória. Até tu, Brutus. Sim, foi este o modo como eu quis anunciar que Macabeia morreu, vencera o príncipe das trevas, enfim, a coroação. Qual foi a verdade de minha Maca? Basta descobrir a verdade que ela logo já não é mais, passou o momento. E pergunto, o que é? Resposta, não é. Mas que não se lamentem os mortos, eles sabem o que fazem. Eu estive na terra dos mortos e depois do terror tão negro ressurgi em perdão. Sou inocente. Não me consumam. Não sou vendável. Ai de mim, todo na perdição, e é como se a grande culpa fosse minha. Quero que me lavem as mãos e os pés e depois que os untem com óleos santos de tanto perfume. Que vontade de alegria! Estou agora me esforçando para rir em grande gargalhada, mas não sei por que não rio. A morte é um encontro consigo. Deitada, morta, era tão grande como um cavalo morto. O melhor negócio é ainda o seguinte: não morrer, pois morrer é insuficiente, não me completa. Eu que tanto preciso. Macabea me matou. Ela estava enfim livre de si e de nós. Não vos assusteis. Morrer é um instante, passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai-me esta morte. É que não pude evitá-la. A gente aceita tudo porque já beijou a parede. Mas eis que de repente sinto o meu último esgar que revolta o uivo. O morticínio dos pombos. Viver é luxo. Pronto, passou. Morta, os sinos badalavam, mas sem que seus bronzos lhe dessem som. Agora entendo esta história. Ela é a iminência que há nos sinos que quase, quase badalam. A grandeza de cada um. Silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. O final foi bastante grandiloquente para a vossa necessidade? Morrendo, ela virou o ar energético. Não sei, morreu em um instante. Um instante é aquele átimo de tempo em que um pneu do carro correndo em alta velocidade toca no chão e depois não toca mais, e depois toca de novo, etc, etc, etc. No fundo, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. E vos pergunto, qual é o peso da luz? E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas, mas eu também? Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim.